mais um vídeo aqui do Lululand. No tutorial de hoje eu vou ensinar você a fazer um colete como esse aqui, que é perfeito pro outono, né? É um projeto super rápido de fazer, ele é de alto rendimento, a gente vai usar só 2 novelos e ele também é bem prático de fazer. Mas antes da gente começar, não esquece de me seguir lá no Instagram. Tô deixando aqui o arroba, mas você também pode clicar no link da descrição do vídeo e aí você já me segue lá para acompanhar outras dicas de crochê. Também não esquece de já se inscrever aqui nesse canal e deixar o seu like, que ajuda bastante o vídeo. Tô super animada para ensinar esse projeto para vocês, então bora lá! Vamos então começar com os nossos materiais. A gente vai utilizar o fio tango para esse projeto e a gente vai utilizar ele em duas cores. Uma é essa mescla de roxo, eu tô colocando aqui a cor para vocês, e a outra é uma mescla de verde que eu acho muito bonita. Eu não consegui me decidir entre as duas e eu decidi que ia criar uma peça utilizando as duas juntas, porque elas são muito bonitas e combinam bastante entre si. E eu vou deixar para vocês aqui uma tabelinha de quantos novelos vocês vão precisar de acordo com o tamanho que vocês forem fazer de cada peça, tá bom? Além disso, a gente vai utilizar uma agulha de tapeçaria e uma tesoura que a gente vai utilizar para fazer os acabamentos. E aí eu vou deixar para vocês uma sugestão de terem aí marcadores de ponto. Eles não são essenciais para esse projeto, mas eles podem ser um quebra-galho lá no final na hora de costurar. E a gente vai utilizar duas agulhas. Uma é a 6 milímetros, que a gente vai utilizar na maior parte do projeto. Eu tenho essa daqui com cabo emborrachado, que vocês vão me ver usando agora no começo, até quase lá ao final. E a outra é a 5,5 milímetros, essa daqui é a minha de cabo de metal. E a gente vai usar lá no final para fazer os acabamentos. Elas têm só meio ponto de diferença, porque é realmente só para dar um pouco mais apertadinha no ponto. Para começar, a gente vai pegar o nosso fio e a nossa agulha 6 milímetros, fazer um nó ajustável e começar as nossas correntinhas. Como essa é uma peça de vestuário, eu vou deixar aqui uma indicação de quantas correntinhas iniciais vocês devem fazer agora, de acordo com o tamanho de vocês. Eu vou deixar aqui um cardzinho, então vocês pausem o vídeo, tirem um print, anotem aí no caderninho de vocês, dessa tabelinha de pontos que vocês vão fazer agora. Se você não se enquadra nessa tabela, ou se você quer fazer algo mais específico, eu vou deixar também aqui um cálculo para vocês fazerem. Então, vocês vão tirar a medida do busto de vocês, que normalmente é a parte mais larga do torso, né? E dividir ela por 2. Depois, vocês vão multiplicar essa medida por 38 e dividir por 50. O resultado dessa conta vai ser o número de pontos ou de correntinhas que você deve fazer agora, inicialmente. E aí, vamos lá. Eu tô fazendo aqui no tamanho M, então eu vou trabalhar 38 correntinhas. Como a gente está trabalhando com uma agulha maior, tome muito cuidado para não puxar quando você estiver fazendo a correntinha, não ficar puxando demais, ou você não vai conseguir inserir depois essa agulha para trabalhar os seus pontos altos. Cheguei aqui, terminei as minhas 38 correntinhas iniciais. Vou fazer mais 2 correntinhas, pular 3, ou seja, eu vou voltar lá na 37 e fazer o meu primeiro ponto alto. Essas 3 correntinhas aqui que eu pulei vão contar como um ponto alto depois, tá? Então, aqui eu já tenho 2 primeiros pontos, e aí eu vou começar a trabalhar até eu ter 38 no total. Até o final da peça, vou fazer só ponto alto aqui nessa primeira carreira. E aí, eu tô utilizando a chamada terceira alça da correntinha, que é a bundinha da correntinha, a parte que fica pra trás. Mas, se você tiver acostumado a trabalhar com outra alça e não quiser mudar, porque esse fio é um pouco difícil de enxergar esses pontos, especialmente aqui a correntinha, não tem problema, você trabalha como você tiver acostumado. Cheguei aqui, então, até o final, fiz 38 pontos altos, essa é a minha primeira carreira. Vocês vão ver que fica bem já legal, vocês vão ver como o fio, ele é super interessante de trabalhar. E aí, depois chega aqui no final, a gente vai virar a nossa peça, e eu faço uma subida diferente, que eu faço aqui em todos os meus vídeos, e eu vou ensinar aqui pra vocês, como eu ensino sempre nos meus tutoriais. Dei um zoom aqui pra vocês conseguirem ver bem de pertinho. Eu vou, sem fazer nenhuma correntinha, inserir ali a minha agulha no último ponto alto que eu fiz e fazer um ponto baixo.
E eu vou pegar na segunda alça desse ponto baixo e fazer outro ponto baixo, como se eu estivesse fazendo 2 pontos baixos, um em cima do outro. Assim, eu acho que a aparência da peça no final fica um pouco mais legal, fica um pouco mais alinhado ali a lateral. E aqui vocês vão continuar trabalhando pontos altos até o final aqui dessa carreira. Lembre-se que tem que ter 38 ou a medida que vocês estiverem usando aí. Não tá diminuindo nenhum ponto aqui, estejam atentos a isso. E chegando ao final, não esqueçam que aquelas 3 primeiras correntinhas que a gente fez contam como um ponto. Então, se você estava preocupado de não estar fechando a conta, provavelmente você se esqueceu dessa correntinha aqui, que a gente precisa fazer ela como se fosse um ponto. Importante não deixar de lado. E aí, a gente vai virar e continuar o nosso trabalho subindo da mesma forma que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, eu vou fazer como se fossem 2 pontos baixos, um em cima do outro, e continuar o meu trabalho. E eu vou fazer isso 17 carreiras. Se você quiser calcular o tamanho que você precisa fazer, é basicamente do seu quadril até logo abaixo da sua axila. Então, essa parte aqui, o número de carreiras que você vai fazer, tem que dar esse tamanho, essa altura, para vocês conseguirem vestir bem essa peça. Cheguei aqui, então, até o final das minhas 17. Não cortem, pelo amor de Deus, a gente vai continuar essa peça, ok? Então, aqui eu tô contando pra conferir que tem realmente 17. Aí, vocês vejam se vocês precisam mais curto, mais comprida essa parte. Lembra, a medida do quadril até logo abaixo da axila. E aí, agora, a gente vai começar a fazer diminuições dos dois lados da peça. Então, a gente vai fazer uma diminuição no começo da carreira e uma diminuição no final, para fazer ali aquela entradinha do ombro, né? Para depois colocar a nossa finalização, mas é para ficar a entradinha do ombro na nossa peça. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer essa diminuição no começo. Eu vou inserir daquele mesmo jeito que eu mostrei para vocês, e aqui normalmente eu já puxaria esse ponto. Mas eu vou no próximo ponto, puxar uma alcinha também, e aí eu vou tirar tudo junto. E aí eu vou nas duas outras alcinhas e faço um ponto baixo. Então, coloca aí uma velocidade mais devagar, para pegar bem essa parte, é importante. E aí, eu vou continuar fazendo pontos altos até lá o outro lado, onde eu vou ter que fazer uma diminuição novamente no final. Diminuir, então, eu vou começar meu ponto alto, só que aí eu não vou tirar essas laçadas. Eu vou pegar no próximo ainda, tirar 3 laçadas de uma vez e depois 2. A gente vai fazer 4 carreiras de diminuição e eu vou colocar aqui para vocês uma tabelinha das diminuições que vão ser feitas nas próximas carreiras, tá bom? Então, a gente vai diminuir 2, uma de cada lado, por 4 carreiras. Quando acabar, então a gente for fazer a carreira 22, a gente não vai mais fazer diminuição. A gente não vai fazer diminuição pela carreira 22 e a 23. Então, vão ser 2 carreiras sem diminuição, depois de fazer 4 carreiras diminuindo. E aí, essas carreiras sem diminuição não tem segredo. Lembre-se de contar os pontos, porque aqui pra mim, por exemplo, agora eu preciso ter 30 pontos no total. Fazer então a carreira 22 e 23 sem diminuição, seguindo retinho. Agora a gente vai começar a trabalhar ali o nosso ombro, então a gente vai fazer aqui menos pontos, a gente vai fazer aqui 10 pontos, mas vocês primeiro vão fazer os 9, porque ali o último vai ter um detalhe. Então, façam 9 pontos altos apenas. E aí, a gente vai fazer uma diminuição aqui no final. Então, a gente vai pegar 2 pontos e juntar em um único ponto alto. Isso vai dar um acabamento um pouco melhor na gola, quando depois a gente for finalizar, e eu acho que vale a pena fazer isso. E aí, agora, a gente vai continuar reto. Então, aqui a gente não vai mais diminuir, a gente vai fazer 10 pontos certinho, sem diminuição.
E aí, a gente vai fazer assim, reto, 10 pontos por 4 carreiras. Então, a gente fez a carreira 24, que foi onde a gente fez essa nossa diminuição ali no final. E a gente vai fazer 25, 26, 27 e 28 com 10 pontos, sem nenhuma diminuição, indo e voltando, sem nenhum segredo. É apenas para dar realmente aquela altura do ombro. Depois de finalizar, então, as nossas 4 carreiras, né? No total, a gente vai ter 28 carreiras nessa peça e uma altura de mais ou menos, assim, 50 centímetros pra mim, pelo menos. Então, do meu ombro até meu quadril. E aí, vocês podem cortar esse fio, porque a gente vai ter que repetir do outro lado essa partezinha menor de 10 pontos do ombro. Então, a gente fez de um lado e agora a gente vai repetir do outro. Então, já pega ali do outro lado, insere primeiro a sua agulha, depois passa a linha com um nó. Vai subir 3 correntinhas para dar altura do primeiro ponto. E aí, vai fazer aqueles primeiros 9 pontos altos e no final, aquela diminuiçãozinha, né? Que a gente faz para deixar um acabamento melhor. Então, daqui pra frente é exatamente a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Só mudava que aqui a gente vai ter que, né, colocar esse fio, porque não dá pra fazer direto da peça igual do outro lado. Bom, finalizei nosso lado verde com as 2 manguinhas lá em cima. Acho essa mescla de cor super bonita. E ficou bem legal aqui esse recorte, tanto da gola quanto dos ombros. Vai vestir bem. E aí, você precisa fazer a mesma coisa com a outra cor. É igual porque, como são 2 cores, eu quero que essa peça possa ser usada dos 2 lados. Então, ela pode ser uma peça roxa ou verde. E aí, se você falar, ficou um pouquinho mais folgado um lado ou outro, é normal porque a gente muda a nossa tensão. Mas elas devem ter basicamente o mesmo tamanho, tá? É muito importante vocês anotarem aí no caderno de vocês o quanto que vocês estão fazendo de pontos, de diminuições, para vocês não se perderem, ok? E fica assim os nossos 2 lados. E agora, a gente vai costurar tanto a parte de cima quanto as laterais. E agora, eu vou pegar a minha agulha de tapeçaria, que eu mostrei pra vocês lá no começo do vídeo, pra fazer a costura aqui dos ombros. Então, vocês costurem essa peça, a gente tá costurando do avesso, tá? Então, a frente, vocês coloquem, né, ali coladas uma pra outra e o avesso fica desse lado de fora. Se você não sabe identificar o avesso, não tem problema. Pra mim, aqui, o avesso foi só os lados onde o fio tinha algumas irregularidades, e aí eles ficaram do avesso. Mas como é uma peça que vai e volta o ponto, realmente não tem muita diferença. Só pra você lembrar, caso você tenha também essa questão de ter um lado que ficou um detalhe do fio, por exemplo. E aí, aqui, eu vou pegar as alcinhas desses pontos de cima, né, deixar bem alinhadinho. E eu vou pegar as alcinhas aqui dos nossos pontinhos e vou passar meio que alinhavando essas alças, tá? Então, eu vou colocar aqui pra vocês, se vocês podem costurar do jeito que vocês preferirem, tá? O importante é que fique bem firme. E aí, eu vou passar sempre indo por uma alça, voltando por outra e entrando de volta na primeira alça. Então, vou deixar aqui o vídeo para vocês acompanharem, mas esse fio é um pouco difícil de enxergar a costura, então, se vocês não conseguirem fazer dessa forma, façam como for mais confortável para vocês. Terminando aqui, então, do outro lado a costura fica invisível, especialmente porque esse fio é um fio diferentão, então ele não aparenta muito. E aí, vocês
prendam bem, especialmente essa pontinha, tá? Se vocês quiserem dar uns pontinhos a mais, porque é onde fica muita tensão, né, da peça. E aí, vocês escondam esse fio, deem nó, colhem, o que vocês preferirem. E a gente tem que fazer isso também lá do outro lado, no outro ombrinho também. Então, tô aqui com os 2 ombros já costurados. Então, fica bem legal essa costura, do outro lado fica bem pouco aparente. E aí, a gente vai agora costurar a lateral aqui da nossa peça, ok? E aí, a gente vai marcar aqui com o marcador de ponto, onde começou as nossas diminuições. A gente vai costurar até a última carreira antes das diminuições. Aí, a gente vai começar lá debaixo da peça e aqui, gente, não tem muito como ver alcinha lateral, etc. Então, a gente vai simplesmente fazer uma costura simples mesmo, tá? Pra fazer essa costura, eu cortei um pedaço do meu fio que fosse mais ou menos 2 vezes essa lateral aí que a gente vai costurar, né? O tamanho o comprimento 2 vezes maior do que essa lateral. E aí, vocês vão alinhavando mesmo esse lado. Depois, a gente dá um nó e corta esses fiozinhos que ficam. Mas aqui é ir alinhavando até chegar lá o nosso marcador, né? Que é o nosso último ponto antes de começar a diminuir ali na parte do braço. E é bem simples essa parte, não tem muito segredo. Recomendo vocês usarem uma agulha grande como essa para poder visualizar bem. Chegando lá então, vocês vão fazer os pontinhos aí onde está o marcador. E aqui, gente, também, assim como o lado, quando a gente fez o ombro, aqui também é um ponto onde a peça vai tensionar, né? Onde ela vai tender a abrir quando a gente vestir ela, etc. Então, façam pontinhos extras aí também, para deixar bem seguro, deem nó, colhem, escondam o fio, como vocês quiserem. Mas é importante que vocês dêem uma puxadinha assim e vejam que ela não tá saindo. Importante, então, costura dos 2 lados desse mesmo jeito. E aí, a gente vai desvirar a nossa peça, né? Como eu disse, a gente costurou do avesso. E a gente vai desvirar agora a peça para ela ficar do lado certo. Essa é uma hora interessante se você quiser provar, ver se tá bom essa costura que você fez, ver se o tamanho tá legal. Esse é um ótimo momento para fazer isso, antes de fazer os detalhes finais. E aí, agora a gente vai começar fazendo a gola. A gente vai pegar a agulha 5,5 milímetros. E como eu tô começando do lado verde, eu vou pegar o meu fio roxo, porque eu quero fazer esse contraste dos 2 lados, tá? Se você não quiser, você do lado verde faz com fio verde, do lado roxo faz com fio roxo. Então, eu dei um nó ajustável. Eu vou inserir aqui bem coladinho na costura que a gente fez do ombro. E vou subir 3 correntinhas, porque a gente vai fazer pontos altos aqui nessa gola. É legal fazer isso porque ele dá um acabamento bem melhor para a peça, fica uma peça bem mais sofisticada no acabamento. Então, a gente vai começar fazendo 3 correntinhas para dar a subida, e aí a gente vai fazer pontos altos, ok? E aí, quando chegar aqui na viradinha, né, onde a gente começou a fazer o ombro, a gente vai fazer um último ponto alto. E aí, a gente vai fazer uma diminuição aqui bem nessa quina. Então, eu vou começar o ponto alto e aí pegar mais um e fechar. Assim, não vai ficar meio não vai ficar irregular, não vai ficar meio babado, sabe? Fica daquele jeito que parece que tem tecido demais. Então, isso é importante para isso. A gente vai fazer isso nos 2 lados, tá? Então, aqui, quando chegar na outra quina, também faz uma diminuição na quina. E aí, sobe até ali a divisão, de novo, do nosso ombro, onde acaba, né, a parte verde da nossa peça, a frente verde. Chegando então aqui na nossa divisão no ombro, a gente vai pegar o restinho do nosso novelo verde, porque agora a gente vai fazer então verde do lado roxo, certo? E aí, aqui vocês vão pegar o último ponto de vocês. Eu acabei tendo que desfazer esse aqui, meu último ponto, porque não tava dando certo. E aí, vocês vão no último ponto de vocês,
simplesmente não terminar o ponto alto. Então, quando vocês estiverem com 2 laçadinhas na agulha, vocês vão pegar o fio verde e aí vão trocar de cor. E aí, continua fazendo os pontos altos do outro lado, igual a gente fez desse lado, só que agora com o outro fio. E aí, eu não tô levando conduzido, tá? O fio roxo, porque eu achei que não ia ficar legal e eu achei que ia ficar um pouco aparente. Então, eu vou cortar essa pontinha do fio roxo e vou esconder aqui enquanto eu estiver fazendo os meus pontos altos com o fio verde. E aí, vocês vão fazer esse lado aqui da blusa igualzinho a gente fez agora, chegando ali na divisória do pescoço com o ombro, vai fazer aquela diminuição e é isso. Até chegar ali na próxima divisória de ombro. Então, quando a gente chegar aqui na nossa divisão de ombro de novo, quando tiver 2 laçadas na nossa agulha do último ponto, a gente vai novamente trocar de cor. E aí, com o fio roxo, a gente vai fazer um ponto baixíssimo ali, conectando com o primeiro ponto que a gente fez na nossa primeira carreira, e vai subir 3 correntinhas. E aí, a gente vai fazer ponto alto, só que é um ponto alto que a gente pega ele por trás do ponto, dessa forma aqui. Isso vai deixar com um efeito bem igual de gola que fica normalmente. E é um efeito bem legal. E aí, a gente vai intercalar um ponto alto normal e um ponto alto passando por trás do ponto, dessa forma. Ele é igualzinho um ponto alto, tá? Só muda onde a gente pega. Ao invés de pegar em cima igual o ponto alto normal, a gente pega por trás do ponto inteiro. E aqui, novamente, quando chegar ali na quina, a gente vai fazer uma diminuição, tá bom? E aí, a diminuição vocês fazem quando for o ponto alto normal, não quando for esse ponto alto passando por trás. Mas é importante fazer essa diminuição ou vai ficar sobrando ponto ali na gola. E aí, gente, não tem segredo, o outro lado você vai fazer igual. O lado verde, você vai fazer o mesmo ponto que eu ensinei agora, trocando da mesma forma que eu tinha ensinado antes. Então, ó, vocês viram que não ficou empapado, e agora a gente vai fazer a mesma coisa no ombro. Só que o ombro é ainda mais fácil, porque a gente não tem que fazer diminuição em lugar nenhum. Ele é inteiro, né? Então, de um lado a gente faz verde, quando chega no ombro a gente troca pro roxo, quando chega na costura de baixo a gente troca pro verde de novo. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, é uma carreira só de ponto alto normal, só trocando a cor, e a próxima intercalando um ponto alto normal e um ponto alto pegando, né, por trás do ponto. E a gente vai fazer depois a mesma coisa embaixo. É bem simples essa parte, é só um acabamentinho mesmo. Aqui eu não vou fazer tudo com vocês, mas eu vou mostrar então aqui, eu já fiz a primeira fileira, que eram só de ponto baixos, então eu fiz o verde no lado roxo e o roxo no lado verde. E agora eu vou para a segunda fileira, pegando, né, então, o ponto alto normal e o ponto alto puxando por trás. Quando eu acabar, vai ficar assim, vocês viram que ficou daquele jeitinho que eu falei, que fica realmente parecendo gola, fica realmente parecendo acabamento, e fica bem legal quando você intercala assim as cores de um lado para o outro. E aí, é repetir a mesma coisa do outro lado. Então, sempre uma fileira de pontos altos, trocando a cor na frente e atrás. E depois uma fileira intercalando o ponto alto e o ponto alto pegando por trás. E a nossa parte de cima está pronta, falta só a parte de baixo. E aí, você já consegue ter uma noção de como ficou a peça. Fica bem legal. Os dois lados, cada um com esses acabamentos com uma cor contrastante, fica bem bacana. E agora, é só fazer aqui embaixo, é ainda mais fácil embaixo. Lembrando que a gente tá usando agulha 5.5 nessa parte, então é normal dar uma repuxadinha, ok? E aí, terminado fazendo, então, uma carreira só com ponto alto e a outra com ponto alto pegando por trás e ponto alto normal alternado, a gente tá finalizando a nossa peça. É só agora você dar nozinhos, cortar qualquer fio que tenha ficado sobrando, fazer os seus acabamentos, colocar uma etiqueta que você tiver, e a peça está pronta, gente. Ficou muito legal. E chegamos então ao final do nosso tutorial. Como vocês viram no início do vídeo, eu estava usando o lado roxo pra frente, agora eu tô usando o lado verde. É muito bom isso porque você pode combinar vários looks diferentes com ele. E ele é uma peça que deixa muito quentinho, muito gostosa de usar. Acho que vocês vão adorar.
Me conta aqui nos comentários se vocês fizeram, o que vocês acharam. Não esquece também de deixar o seu like se você assistiu até o final e gostou desse tutorial. Eu tava com esse projeto na cabeça tem muito tempo e eu tô super feliz não só de ter conseguido realizar ele pra mim, mas de ensinar ele pra vocês também. Eu acho que ele é uma peça que é muito legal e prática de fazer, é muito boa pro outono e eu espero de verdade que vocês aproveitem. É isso, muito obrigada por terem assistido, não esquece de se inscrever para não perder nenhum tutorial e um beijo, até a próxima!